Uma bruxa? Uma amante de sortilégios malignos? A maior assassina da história da humanidade? Uma louca? Ou seria ela apenas uma pobre coitada, usada por grandes governantes inescrupulosos para obterem ainda mais riqueza e poder? É praticamente impossível a gente saber. Podemos apenas nos contentar com os fragmentos que a história nos conta, ou melhor, fragmentos que alguns interessados quiseram ou deixaram que soubéssemos. Eu sou Maurício Santos e este é o canal Relatos Incríveis. Eu te convido a curtir o canal e clicar no sininho de notificações para que assim o YouTube entenda o seu interesse em receber nossos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, pois isso nos ajuda muito a seguir produzindo material de qualidade para você. Por certo, você deve ter ficado curioso em saber de quem eu vinha falando até agora. A personagem principal de nosso episódio de hoje abre a série que traremos até vocês intitulada A Trilogia dos Cárpatos, a qual irá abordar temas extremamente curiosos e obscuros que acabaram marcando a história da humanidade em vários segmentos. Nossa protagonista nasceu em 7 de agosto de 1560, na cidade de Nyírbátor, na Hungria, e ganhou fama mundialmente ao longo dos tempos, principalmente por sua obsessão por beleza e pela fama de ter sido a maior e mais cruel assassina da história da humanidade. Agora, com certeza, você já deve saber de quem eu estou falando, não é mesmo? Exatamente. Elizabeth Báthory, a famosa Condessa de Sangue. Nascida em uma das mais antigas e nobres famílias da Hungria, passou sua vida no castelo de Szeged, na região de Trenčín, que hoje corresponde à atual Eslováquia. Elizabeth era filha do barão Jorge Báthory, irmão do príncipe András da Transilvânia. Já sua mãe se chamava Anna Báthory e era irmã de Estevão Báthory da Polônia, o então rei da Polônia. Isabel era ainda prima de Sigismundo Báthory, importante nome quando se refere à Ordem do Dragão, um tema que abordaremos no próximo episódio. Além de ser marido da arquiduquesa Maria Cristina de Habsburgo, filha de Carlos II da Áustria. Elizabeth cresceu e foi educada durante o período em que os turcos haviam conquistado a maior parte do território da então Hungria. Cresceu cercada de sangue e ódio. Desde a mais tenra idade, presenciou o derramamento de sangue por parte do Império Otomano e a Áustria, muitas vezes proporcionado pelas brigas entre protestantismo e o catolicismo romano tradicional. Teve sua criação na propriedade da família localizada na Transilvânia, e quando criança, sofria de convulsões que podem ter sido fruto de um problema de epilepsia, o que na época não era muito bem compreendido, e muito menos tratado da forma adequada. Muito se comenta, principalmente por parte de historiadores, que a sua doença possivelmente possa ter sido fruto da consanguinidade de seus pais. Fator este que era comum principalmente nas castas mais nobres da sociedade. Alguns historiadores relatam que um dos tratamentos populares na época para a epilepsia era, após um ataque epilético, passar nos lábios do doente o sangue de uma pessoa saudável, bem como administrar o sangue desta pessoa e partes de uma caveira. Agora, especula-se que, possivelmente, a sede de sangue por parte de Elizabeth Báthory se deva à forma como foi criada, associada ao seu problema de saúde e os tratamentos que aplicavam naquele período. Mas até hoje, não se tem ainda nenhuma comprovação que pudesse sustentar essa teoria. Ainda citando elementos históricos, em 1571, seu tio Estevão Báthory tornou-se o príncipe da Transilvânia,
e ascendeu ao trono da Polônia. Agora conta a história que Estevão foi um dos mais competentes regentes de sua época e tinha por objetivo a unificação da Europa. A fim de barrar as invasões dos turcos, mas veio a fracassar seus esforços em virtude de combater o czar Ivan o Terrível, que cobiçava muito o território da então Hungria. Sempre muito bela e exageradamente vaidosa, desde criança Elizabeth veio a se casar aos 11 anos de idade com o conde Ferenc Nadasdy, passando a viver em seu castelo. Em 1574, já com 14 anos de idade, engravidou de um camponês, e quando sua condição tornou-se visível, não teve mais formas de esconder a gestação, vindo a dar à luz a uma menina chamada Anastácia, a qual foi dada a um casal de camponeses que foram pagos pela família Báthory para fugir com a bastarda para o mais longe possível. A cerimônia do seu casamento com Ferenc ocorreu em maio de 1575. Uma vez que a posição social de Elizabeth era mais elevada do que o seu marido, ela se recusou mudar o seu sobrenome e acabou por ser Ferenc quem adotou o sobrenome Báthory. A essa altura, tinha ela 15 anos de idade e ele 19. A cerimônia se deu no Palácio de Varanov, no dia 8 de maio de 1575, e contou com a presença de 4.500 convidados. Ao que tudo indica, essa foi a forma de reforçar ainda mais o poder e a riqueza da família Báthory. O ano é 1578. Seu marido tornou-se comandante-chefe do exército húngaro e passou a liderá-lo em guerra contra os otomanos, o que o forçava a ficar por longos períodos longe de casa, deixando aí aos cuidados de Elizabeth os afazeres do castelo e da família. Foi a partir desse momento que as tendências sádicas de Elizabeth começaram a se aflorar. No primeiro momento, na forma de disciplinar o contingente de empregados, principalmente as mulheres mais jovens, nas quais ela acabava descontando toda a sua raiva, muitas vezes sem motivo nenhum aparente. Infelizmente, naquele tempo, a maneira cruel de se tratar os empregados não era nem de longe vista de forma exagerada, mas a maneira notoriamente doentia em que Elizabeth conduzia seus castigos ia muito além daquilo que era tido como normal naquele período. Ela não apenas punia os empregados que descumprissem suas ordens ou que não as atendiam de forma adequada, mas, muitas vezes, os levava à morte e se deleitava ao assistir à agonia daqueles que estavam sendo castigados. Relata-se que sentia extremo prazer em, por exemplo, colocar alfinetes sob as unhas ou dos mamilos dessas pessoas por um longo período de tempo, buscando assim aumentar ao máximo o sofrimento daqueles que estavam sendo torturados. Olha, no inverno gostava de executar as suas vítimas de uma maneira extremamente cruel. Seu método era despir a vítima e fazê-la caminhar pela neve enquanto jogava água fria, até levá-la à morte por congelamento. Conta-se que quando seu marido estava no castelo, gostava de ensinar novos métodos de tortura, e um dos que mais agradava aos dois insanos era o de recobrir o corpo de suas vítimas com mel e deixá-las à mercê de insetos para que esses se encarregassem da morte lenta e dolorosa. Em 1604, seu marido veio a falecer e Elizabeth mudou-se para Viena logo após o seu enterro. Tempos depois, ela veio a passar um período em seu solar na Eslováquia e lá encontrou o cenário perfeito para seus mais famosos e depravados atos. Nestes anos seguintes da morte do seu marido, Elizabeth encontrou como parceiro de crime uma mulher de nome Ana Darvulia, de quem pouquíssimo se sabe a respeito.
Historiadores afirmam que Ana Darvúlia teria sido a mentora ocultista e alquimista de Elizabeth e que havia praticado com ela rituais de magia negra. A própria Ana alegava ter sido amante de Elizabeth, uma vez que a história já conhecia as suas tendências bissexuais. Já em 1609, quando Darvúlia morreu, Elizabeth aproximou-se da viúva de um fazendeiro, que era seu inquilino. Ao que tudo indica, essa mulher teria sido a responsável pelo declínio mental de Elizabeth ao encorajá-la a incluir algumas mulheres da nobreza no rol de suas vítimas, das quais bebia o sangue. Muito provavelmente, conforme nos conta a história, o sangue dessas vítimas também era utilizado por Elizabeth para se banhar, uma vez que acreditava que seria uma forma de se manter sempre jovem e bela. Há relatos de que a condessa obrigou o ferreiro local a trabalhar em segredo para criar uma espécie de jaula, na qual colocava jovens donzelas e, com a ajuda de um empregado, suspendia a gaiola sobre sua banheira. E esse cutucava as moças com uma lança, fazendo-as se debaterem, feridas pela jaula que tinha, em vez de grades, uma série de lâminas extremamente afiadas para que, ao se cortarem severamente, o sangue caísse por sobre Elizabeth para que ela pudesse se banhar. Em 1609, ela matou uma jovem nobre e encobriu o fato dizendo que havia sido suicídio. Ao longo de sua hedionda carreira de crimes, Elizabeth sempre esteve acompanhada de fiéis serviçais que ajudavam na matança. Sim, entre eles podemos citar Janus, um jovem que sofria de demência e que era o responsável pela ocultação dos cadáveres, bem como Helena Jo, ama dos filhos de Elizabeth e enfermeira do castelo, assim como Doroteia, uma velha governanta, e Catarina, uma jovem lavadeira que foi acolhida pela condessa Bathory. Com o passar dos anos, e tendo em vista o volume de pessoas que foram executadas por Elizabeth, era previsto que seria praticamente impossível que a sua carreira de crimes passasse de forma impune. No início do verão de 1610, tiveram início as primeiras investigações sobre os crimes de Elizabeth Bathory. Porém, entende-se que o real objetivo dessas investigações não era necessariamente a punição pelos crimes, haja vista que as pessoas que foram mortas pela condessa, em sua maioria, eram pessoas humildes. Alega-se que o real motivo seria uma dívida contraída ainda por seu marido e que deveria ser paga ao rei Matias II. Seu julgamento teve início em 26 de dezembro de 1610 e foi conduzido pelo conde Turzo, primo da então Elizabeth, e uma das pessoas que mais viria a se beneficiar com a condenação da condessa. Uma semana após a primeira condenação, veio a segunda e ainda mais contundente. Nesta ocasião, foi apresentado um diário de Elizabeth, o qual continha os nomes de 650 vítimas. Todos os nomes haviam sido escritos com sua própria letra. O que reforça ainda mais as teorias de que tudo pode ter sido fruto de uma grande armação é o fato de que, em nenhum de seus julgamentos, Elizabeth teve o direito de participar para se defender ou contestar as suas sentenças. Seus cúmplices foram condenados sumariamente à pena de morte. Janus foi decapitado e queimado. Doroteia e Helena tiveram seus dedos cortados e foram atiradas à fogueira ainda vivas. Somente Catarina foi liberada com vida, muito possivelmente pelo fato de ser amante de um dos juízes envolvidos no julgamento.
Elizabeth foi condenada à prisão perpétua em um dos aposentos do seu próprio castelo. O local não possuía portas nem janelas e tinha somente uma pequena abertura para a ventilação e por onde passavam os alimentos. Após todos os anos que desfrutou de luxúria, riqueza, os últimos 3 anos da sua vida se deram neste ambiente insalubre, onde veio a falecer, sendo encontrada morta no dia 21 de agosto de 1614. Nunca se soube a data precisa do seu falecimento. Somente foi relatado o dia em que o seu corpo foi encontrado. É importante lembrar que o julgamento de Elizabeth Bathory se deu sem apresentação de provas contundentes. Os acusadores tinham como provas somente as anotações em seu diário com os nomes das 650 vítimas e os testemunhos de pessoas que lhe acusaram. É ainda mais importante sabermos que todas as testemunhas só acusaram Elizabeth depois de haverem sido torturadas. Após todos estes fatos, os documentos utilizados e gerados ao longo do julgamento de Elizabeth foram lacrados e ocultados. O rei Matias II temia que o conhecimento público de seus atos pudesse gerar aí uma situação extremamente escandalosa para o reinado da Hungria. Bom, Matias em seguida proibiu que tanto o nome de Elizabeth Bathory, bem como sua história, fossem comentados em círculos sociais, sob pena de sua lei e decreto. Verdade ou ficção, o que se sabe é que um padre jesuíta, mais de 100 anos após o julgamento de Elizabeth Bathory, chegou a escrever um livro narrando a história da Hungria, no qual relatou o que soube a respeito do seu julgamento baseado em documentos originais que veio a encontrar. Paralelo a isso, escreveu a respeito das lendas que eram contadas da região desde os tempos em que Elizabeth Bathory ainda estava viva. Entre essas, uma das que mais se difundiu foi a história que, certa vez, Elizabeth estava sendo penteada por uma de suas criadas, e essa acabou puxando de forma um pouco mais forte os seus cabelos, deixando ela completamente furiosa. Agindo somente pelo instinto e pelo impulso, ela bateu tão forte e violentamente em sua criada que essa veio a sangrar imediatamente. Uma das gotas acabou caindo em sua mão. E ao passar os dedos para limpar, teve um lampejo de que sua pele havia ficado ainda mais bonita e jovem, gerando assim sua vontade de banhar-se em sangue humano, pois acreditava funcionar como um rejuvenescedor. Hoje em dia, as opiniões na região ainda são divididas. Há quem acredite nas histórias, bem como quem pense que Elizabeth Bathory, por ser a mulher mais rica da Hungria, não passou de uma vítima da ambição e da ganância humana. Suas histórias alcançaram ainda mais visibilidade a partir do ano de 1720, quando a região da Europa Oriental estava envolta em uma grande febre literária de histórias de terror e o tema dos vampiros crescia a cada dia mais, instigando as crenças e a fértil imaginação das pessoas. Independente do ponto de vista, o fato é que houve sim o assassinato dessas 650 pessoas e que os nomes de todas elas constavam no diário de Elizabeth Bathory, escritos com sua própria letra. A principal argumentação é a de que uma condessa na posição de Bathory jamais teria conhecido ou tido contato com essas pessoas da classe mais humilde, se não fosse por motivos obscuros que a levaram, inclusive, a manter as anotações. E você? O que achou dessa história? Não deixe de comentar e dar aqui a sua opinião. E também dê aqui o seu like. Clique no sininho de notificações, se inscreva no canal
Isso nos ajuda a crescer cada dia mais, para trazer aí sempre conteúdos de qualidade para você. Nos vemos na segunda parte da trilogia dos Cárpatos, com mais uma das obscuras e intrigantes histórias dessa misteriosa região. Tchau.